Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Venho aqui agradecer a vocês. Já bati a meta dos 500 inscritos. Glória a Deus, aleluia. Isso vocês fez parte, né? Vocês chegaram no meu canal, confiaram, né, nos meus conteúdos. E eu sou muito grata a vocês. Essa festa é nossa, essa comemoração é nossa, tá bom? E como eu prometi que quando chegasse os 500 inscritos, né, eu ia contar como que eu fui curada na igreja pentecostal Deus é Amor. Então, para começar, eu vou ler aqui um versículo da Bíblia, tá? Que se encontra em Lucas. Vou ler alguns versículos só que vocês vão entender o meu testemunho, tá bom? Lucas 8, versículo 43, tá bom? E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastaram com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curada. Quando por detrás dele tocou na orla da sua veste, e logo estacou o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, e aproximou-se tremendo e prostrando-se antes dele, declarou-lhe, diante de todos o povo, a causa por que havia tocado e como logo sarará. E ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Então, meus amados, né? Inscritos, meus irmãos em Cristo, que eu sei que tem bastante. Eu sei que tem bastante gente evangélica, tem gente católica, tem gente de todas as religiões no meu canal, eu sei. Eu respeito a religião de todo mundo. Uma coisa que eu não discuto é religião, futebol e política. Eu falo do amor de Jesus quando eu tenho a oportunidade. Se eu vejo que eu não tenho, eu só escuto e não debato, que eu não gosto de debater essas coisas. Deus não se agrada. A gente tem que falar do amor dele, das grandezas dele. Quando a gente tem a oportunidade, a gente aproveita e fala. Mas se a pessoa chegar para discutir, eu não discuto. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu quero que vocês entendam, né? Porque a fé de cada um, vai de a fé de cada um acreditar. Eu acreditei, né? E eu acreditei que foi Jesus que me curou, senão não estava aqui hoje. E tudo começou eu cheguei aqui em Campos do Jordão em 97. Eu não era evangélica, eu era católica, muito vaidosa, muito festejo. Eu morava em João Pessoa antes de eu vir para cá, trabalhava e morava lá. E eu era muito, muito vaidosa, gostava de festa, essas coisas. E quando eu cheguei aqui em Campo do Jordão, quando de cara eu não gostei, meus planos era ficar 1 ano aqui e voltar para Paraíba. Mas meus planos não eram os planos de Deus, né? A gente faz os planos, mas quem sabe é Deus se vai dar certo ou não. Então, meus planos era passar 1 ano aqui, porque eu não gostei daqui, e voltar. Mas não estava nos planos de Deus. Deus tinha uma obra na minha vida, por isso que Ele me trouxe aqui em Campo do Jordão. Eu vim através da minha irmã, que morava aqui, fazia 1 ano, e quando eu cheguei, ela ficou 1 ano e foi embora, e eu fiquei até no dia de hoje. E tudo começou assim, eu não gostava desse negócio de crente, essas coisas assim, eu não tinha muito conhecimento e nem gostava muito. E quando foi no ano de 98, em 97 eu engravidei, conheci o meu esposo hoje, que é hoje, engravidei do meu filho e eu não voltei para Paraíba quando fez 1 ano, né? Continuei aqui em Campo do Jordão. A gente tivemos nosso primeiro filho, o
sabendo. E quando foi, a gente tivemos nosso primeiro filho em 98, tudo começou em 98. Eu estava trabalhando, eu tinha tirado a minha licença maternidade em 98, e eu tirei os 4 meses de licença maternidade, e no meio de junho, eu lembro que era junho, eu tirei férias, eu fiquei 5 meses em casa. Então eu lembro que foi em junho. Assim, eu não vou saber data, como que eu fiquei doente, assim, porque quando a gente fica doente, fica tudo muito confuso, tudo muito apavorado, a família inteira fica todo mundo apavorado, então você não tem essa consciência de marcar data, de tirar uma foto para comprovar essas coisas. Eu não tenho, tá? Mas assim, tudo começou em junho, nas minhas férias. Eu lembro que eu recebi o meu pagamento das férias e eu precisava, como aqui é muito frio, roupa demora a secar, essas coisas, assim, não tô sendo na máquina. E eu queria, meu sonho era ter uma máquina, por causa de que tinha criança, né? Lavava fralda naquela época. E daí a gente foi em Taubaté, eu e meu esposo, a gente andou o dia inteiro lá, pesquisando o preço e tal, para ver onde era mais barato. E eu lembro que começou nesse dia, que a gente andou bastante para pesquisar preço. E eu cheguei em casa com muita dor, mas muita dor nas pernas, aquela dor de cansaço que você tinha andado, e eu imaginava que era porque a gente tinha andado bastante, né? Só que foi passando os dias, aquela dor foi aumentando, e eu não queria assim, como ficar falando muito, e aquela dor aumentando, aumentando, aumentando. E aquela dor sempre ficava na junta do pé, começou essa dor, começou no dedo do pé, e começou a subir, começou a subir, começou na junta da canela, e ali, quando parava na junta, aí era que doía muito. Aí eu comecei a reclamar para minha irmã, para o meu esposo, e eu fui no pronto-socorro, né, gente, tomou injeção, tudo, aquela dor naquela hora passou, e voltamos em casa. Quando foi de noite, aquela dor de novo, muita dor, muita dor, muita dor nos ossos, que eu não estava aguentando. E minha casa era pequenininha lá na época, era 2 cômodos que a gente estava começando a construir. E era a sala, era meu quarto, e tinha a cozinha e tinha o banheiro no meio. E daí aquela dor muito forte, todo dia que passava ia aumentando, aumentando, aumentando. E chegou um dia que, eu estou resumindo, chegou um dia que eu fui tomar banho, eu já tinha ido no médico, já tinha sido medicada, já tinha tomado várias injeções fortes, que eu nem lembro os nomes, mas eu lembro que uma misturava na outra, que era um olhinho, que eu fui com a minha irmã até numa farmácia tomar, que o médico passou, que doía, era dor que doía na alma minha. E eu sempre, assim, com aquela dor muito forte. Aí chegou um dia, tava doendo demais. Eu lembro que meu esposo saiu para trabalhar e eu fiquei em casa com meu filho. E eu lembro que foi, tipo assim, umas 3, 4 horas da tarde. Eu lembro que foi mais ou menos essa hora que meu filho era bebezinho, tinha 4 meses, 5 meses. E eu lembro que eu deixei ele dormir na cama e eu falei assim, eu vou aqui devagarzinho, que eu tava com muita dor. Eu falei, eu vou tomar um banho enquanto tá sol e rapidinho eu tomo. Quando eu cheguei no banheiro, foi aí que tudo aconteceu. Eu tomei meu banho. Quando eu tava assim, terminando para se secar, deu aquele estralo no meu corpo, minhas pernas eu não senti mais. Aí eu segurei na janela do banheiro assim e fui se arrastando para chegar no chão, para ir me arrastando no chão. Peguei uma toalha, puxei a toalha assim e me enrolei, fui se arrastando pelo chão e abri. A minha porta era de ferro e tinha aquela parte que abria, sabe? E tinha umas crianças brincando lá na rua e eu gritei por algum, eu não lembro quem que era. Eu falei, fulano, vai lá na outra rua, chama minha irmã. Daí quando eu gritei isso, ali quando eu tava lá no banheiro, que deu aquele estralo, minhas pernas ficou assim, ó, mole. Parecia que não tinha osso. Deu aquele estralo e aquela dor. Aí eu fui se arrastando. Quando a minha irmã chegou, foi um desespero total. Eu tava com as pernas todas mole assim. E ali a minha família já, a minha irmã que morava aqui já foi um desespero total. Eu lembro que o meu vizinho me levou nos braços, que o carro do meu cunhado ficava numa garagem mais embaixo assim. Eu lembro que ele me pegou no braço, o meu vizinho, e me levou
lá no carro. E a gente foi no pronto-socorro. E eles me deram muitas injeções, muitos remédios para tirar aquela dor. Aí daquele dia eu não conseguia mais andar. Nenhum remédio fazia com que eu andasse. Nenhum remédio que eu tomava tirava a minha dor. Era dor 24 horas. Travou tudo meus órgãos aqui, porque eu não sabia. Eu não sentia. Quando eu fazia xixi, nem cocô, eu não sentia nada. Quando dava aquela vontade, saía. Eu lembro que teve uma vez, de noite, estava eu e meu esposo dormindo e o meu filho no meio da cama. Ali eu não senti, eu fiz cocô e sujei tudo. Eu lembro que meu esposo ficou pegando meu filho enquanto eu se joguei no chão, me arrastei. E a gente foi lá no banheiro tomar banho. Porque eu não sentia quando vinha à vontade. Aí eu lembro que a minha irmã foi lá no postinho ver se tinha médico para mim, né? Porque eu já não estava andando mais nesse tempo. Daí a gente foi. Eu fui com muita dificuldade. A pessoa me segurava e eu, sabe, não tinha aquela força, eu não sentia as pernas, mas eu cheguei lá no postinho e o médico falou: eu vou encaminhar você para um médico especial, negócio de osso, e me levou. Eu lembro que foi. Aí quando foi no outro dia, foi eu e a minha irmã Iranete. Na época era a Santa Casa, aqui em Campo do Jordão. E eu lá na cadeira de roda. Aí quando o médico, a enfermeira, o médico não ia atender naquele dia. Aí a enfermeira falou assim: doutor, mas ela não anda. Ela tá na cadeira de roda, ela tá paralítica. Aí ele falou assim: nesse caso pode internar. Mas antes desse dia, irmão, quando eu estava em casa sentindo muita dor, eu vou falar o nome de umas pessoas lá da minha igreja. Tem muitas pessoas que me ajudou, sabe? Eu sou grata a todos os irmãos daquela época. Eu recebi muitas visitas na minha casa, muitos irmãos me acolheram, sabe? Aí antes eu pulei uma parte, mas assim, antes de eu ir para o hospital na cadeira de roda, eu fui na igreja. Fui. Os irmãos que moravam na minha rua, irmão Severino, irmão Luiz Nunes, José Nunes, todos os irmãos, irmã Lute, irmã Severina na época, meu sogro, minha sogra, eles heresia na igreja Deus é Amor. Eu não conhecia essa igreja, sabe? Eu vi o povo falar, mas eu achava ela muito rígida, sabe? Muito rígida ali, não podia isso, não podia aquilo, eu não entendia. Então, irmão, aí quando eles ficaram sabendo que eles são da minha cidade, nós somos conterrâneos, quando eles ficaram sabendo que eu estava nessa situação, eles foram lá na minha casa. Eu lembro que o irmão José Nunes, ele tinha o dom da cura. Deus usava muito ele mesmo com o dom da cura. Eu lembro que ele fez uma oração tão forte na minha casa que eu cheguei a dar uns passos. Ele falou assim: anda, Nilza, em nome de Jesus. E eu fiquei com muito medo de levar uma queda. Eu fiquei com muito medo de levar uma queda. E ele: anda, Nilza, em nome de Jesus, que ele tinha o dom da cura. Deus usava muito ele. E eu lembro que eu dei uns 4, 3 passos, irmão. Mas a minha fé foi pouca. Eu não fui curada naquele dia. Aí, nessa época, era uma pessoa que é muito minha amiga hoje. Eles eram dirigente da congregação da minha vila. Eles era a irmã Marinha e o nosso irmão Eduardo. Eu tenho muito carinho por eles, porque eles, sabe, foram lá, me agarraram, oraram por mim. E nesse dia, eu lembro que foi uma sexta-feira, e ele estava tendo uma campanha de libertação.
Estava tendo uma campanha de libertação na minha igreja e vinha uma irmã que eu tenho um carinho muito grande por ela hoje também, a nossa irmã Hilda. Ela foi embora, ela foi para Bahia, né, que era a terra dela, agora ela não mora mais aqui, ela era uma senhora, era uma irmã, e eu não conhecia ninguém, foi a primeira vez, e eles marcaram de me buscar lá em casa, que eu não andava. Aí eu lembro que foi o nosso irmão Eduardo, foi me buscar, a gente não tinha como ir, eu não andava. O nosso irmão Eduardo foi me buscar, pegou no braço, levou lá na igreja, que ele era pastor na época. E eu lembro que a partir daquele dia, Deus começou a operar na minha vida, irmão. Eu lembro que eu sentei no último banquinho, a igreja era muito pequenininha, mas o poder de Deus era tão grande. Naquele lugar, o poder de Deus era tão grande naquele lugar, irmão. Foi ali quando eu conheci Jesus. Eu lembro que eu não tinha nenhuma meia calça para ir, que estava tão frio naquele dia. Eu fui com uma saia que eu recebi de doação, porque eu fiquei com vergonha de ir de calça, né? Porque a igreja, assim, me deram uma saia, foi minha sogra que me deu, da minha cunhada Albetânia. E eu lembro que eu não tinha meia calça para ir, eu fui com uma meia de homem mesmo, que estava muito frio. Eu fui carregada, eu sentei no último banco, escutei a palavra de Deus. E a irmã Hilda estava pregando, ela era muito usada por Deus, uma pessoa muito simples, humilde, sabe? Aquelas pessoas que não sabem ler direito, mas Deus usa tão, tão tremendamente. E eu não entendia muito a palavra de Deus, e ela começou a pregar. E eu não sabia esse negócio de revelação, que Deus falava, eu não sabia disso. Mas, irmão, quando ela falou assim, irmão, tem uma pessoa aqui que fizeram uma obra de macumbaria para você nunca mais andar. Era para você ficar numa cadeira de roda. Mas Deus, nesta noite, Ele repreendeu esse mal e vai te curar, irmão. Deus vai te curar. Deus vai repreender esse mal que fizeram. Mandaram uma obra de macumbaria muito grande para você nunca mais andar, para você nunca mais ser uma pessoa normal. Irmão, existe pessoa ruim, existe pessoa que gosta de fazer o mal contra nossas vidas, mas Deus é maior. E eu levantei minha mão foi automática assim, você é você mesmo, irmão. Deus está repreendendo esse mal. Deus vai te curar, irmão, se você crer. Você que levantou a mão, Deus vai te curar, irmão. Essa obra de macumba foi tão forte para você que era para você nunca mais andar. E eu recebi aquela bênção, irmão. E naquele dia que eu fui na igreja, eu aceitei Jesus. Eu falei para o Senhor, meu Deus, se isso for verdade, e o Senhor me curar, eu nunca mais vou sair da tua igreja, nunca mais eu vou sair desse lugar, eu vou te servir pro resto da minha vida. Eu fiz um voto com Deus. Aí eu queria que eu fosse curado naquela hora, eu achei que eu ia ser curado naquela hora. Mas daí, irmão, quando eu cheguei em casa, porque quando Deus te dá a bênção, Satanás também, ele vai fazer algo para te atrapalhar. Ele vai tentar atrapalhar a bênção que Deus tem na sua vida. Daí eu cheguei em casa, irmão. Vou ver se consigo parar de chorar um pouquinho. Eu cheguei em casa, naquela noite, doeu tanto, irmão. Doeu tanto, tanto, tanto. Foi a noite que mais eu tive dor, foi aquela noite. Eu lembro, chegou de madrugada, meu esposo chamou a minha sogra, chamou a minha irmã. Era tanta dor, irmão, que eu não conseguia se mover. A minha mãe também veio do norte. Minha mãe ficou bastante tempo comigo, até eu ficar boa. Tanta dor. Aí eu voltei para o hospital. Aí foi nesse dia
que eu ia passar no médico, que a enfermeira falou, doutor, ela não anda. Aí o médico falou, se ela tá nessa situação, pode internar. Aí minha irmã voltou e eu fiquei sozinha lá no hospital na cadeira de roda esperando alguém subir. Eu fiquei internada, irmão. Não sei se foi 15 ou foi 20 dias. Aí, irmão, quando eu estava internada, a importância de você fazer visita é muito gratificante, é muito especial, é muito importante você fazer visita. Eu vou tocar os nomes das pessoas, tem muitas pessoas, mas não posso dizer que fulano, que se não, assim, foi muita gente que orou por mim, que jejuou por mim, por isso que eu tô aqui hoje. Mas assim, as pessoas que foram mais assim, que ficaram mais próximo de mim, entendeu? É essas pessoas que eu tô falando, que eu tenho esse carinho especial, mas eu amo todos os meus irmãos da minha igreja, da minha congregação, daquela época que orou, que jejuou por mim, eu sou muito grata a Deus, mas quando eu tava internada, eu recebi uma visita de duas irmãs. Foi lá que eu comecei a voltar a sentir meu pé. Quando eu comecei, aí quando eu estava internada, eu recebi a visita da nossa irmã Marinha e a nossa irmã Terezinha Muniz. Essa irmã Terezinha Muniz, o Senhor já recolheu, era uma pessoa muito especial mesmo. O Senhor recolheu ela. Eles começaram a orar por mim na hora da visita. Eu não lembro quantos dias já fazia que eu estava internada, já tinha feito bastante exame. Irmão, eu fiz muito exame para ver o que era que eu tinha, e nenhum exame acusava nada, sabe que nada? Porque quando é obra satânica, quando é obra de macumbaria, de feitiçaria, você pode fazer todos os exames, não aparece, fica tudo invisível. Eu tenho uns exames ali, que todos os exames que eu fazia dava não reagente, e eu não ficava boa. Os médicos não sabiam o que fazia comigo. Teve um médico que ele era, tipo assim, conhecido do meu bairro, ele se aprofundou no meu caso, ele chamou colegas dele, eu lembro que eles levavam médico lá na Santa Casa e falavam assim, nossa, essa moça ficou do nada, assim, sabe? E os médicos sem saber o que fazer, aí eu fiz tanto exame. Eu fiz aqueles que tiram o líquido da coluna, eu levei a hack para tirar aquele líquido e não dava nada, irmão, não dava nada. Então, quando eu recebi essa visita da irmã Terezinha e da irmã Marinha, eu lembro que a irmã Terezinha sempre andava com uma garrafinha de óleo ungido. E ela falou assim, irmã Nilza, eu era nova convertida, eu tinha acabado de aceitar Jesus. E ela falou assim, irmã Nilza, eu vou orar. E eu posso passar óleo na perna da irmã? Eu falei, pode sim. Irmã, ela começou a orar e eu não sentia a minha perna até aquele dia. Ela começou a orar e a irmã Maria também começaram a orar e mandaram ligar o pensamento com Deus. E elas fizeram aquela oração tão gostosa, irmão, tão gostosa, e vieram embora. Quando foi de noite, eu tava com tanta saudade do meu filho. Já fazia um monte de dia que eu tava lá. Eu falei assim, meu Deus, eu quero ver meu filho, Senhor. Me cura hoje. Eu quero te servir, eu quero ir pra tua casa. Me cura hoje, meu Deus. Minha mãe tava com meu filho aqui, minha mãe, a minha irmã, a minha sobrinha Paulinha tava aqui também. A minha sobrinha Paulinha me ajudou muito, é uma sobrinha que eu tenho como filha, sabe? Ela veio me socorrer quando eu estava nele, ela era criança, ela veio morar comigo nessa época, para me ajudar, porque até eu ficar boa. Aí dessa noite que ela passou o óleo, que eu pedi a Deus para me curar, que eu queria ver meu filho, que eu estava com muita saudade do meu filho. Naquela noite, irmão, eu fiz um voto com Deus, se ele me curasse em todas as igrejas que eu passasse, eu ia contar o meu testemunho para a honra e glória de Jesus. E quando foi de madrugada, irmão, eu comecei a sentir meu dedo do pé. Eu senti
Mexer meu dedo do pé, coisa que eu não fazia até a noite. Eu consegui envolver meu dedo do pé. Aí eu lembro que eu chamei a enfermeira, puxei a cordinha de madrugada e falei: olha, eu comecei a sentir meu dedo do pé. Avisa o doutor João, que era esse médico que era muito conhecido meu. Avisa ele que eu consegui mexer meu dedo do pé. E eu tão feliz, agradecendo a Deus, porque Deus ouviu o meu pedido. Porque Deus é fiel, irmão. Se você faz um voto de coração, se você tem a fé, se sua fé está ligada em Deus e Jesus, Ele ouve. Ele ouve, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador. Deus ama a gente. Então, se você crê em Deus, obedece a Jesus, os mandamentos de Deus, né? Tudo que você pedir com fé, crendo, receberás. Então eu pedi com fé naquela noite. Eu pedi, meu Deus, se o Senhor me curar, quero ver meu filho, quero ver a minha família. Eu vou contar meu testemunho em todas as igrejas e até hoje, todas as igrejas que eu ando, irmão, eu conto. Porque as coisas de Deus têm que ser compartilhadas, irmão. E eu lembro que quando o médico chegou no outro dia cedo, ele ficou abismado. Ele falou: como? Como que você ficou boa? Nossa, do dia para a noite. Só se a gente conta essas coisas, ninguém acredita, ninguém. Assim, as pessoas não. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus não entendem você falar, né? Ah, eu falei, eu fiquei boa. Deus, eu falei para ele assim: Deus me curou. Aí ele deu uma, eu lembro que ele deu uma risadinha assim, né? E falou assim, a fé de cada um, né? Eu falei, eu tenho fé, eu fui curada, eu creio que foi Jesus que me curou. E ali ele já chamou os colegas deles que mexiam com esse problema de osso. E ali eu fui ficando, cada dia que passava, irmão, cada dia que passava era uma luta. Comecei a sentir o dedão, depois o outro dedinho, depois o outro, depois o outro. Aí quando eu tava assim, ficando em pé, eles me liberaram para mim vir para casa. E eu vim para casa, mas eu não andava 100%, sabe? Eu fui como se fosse uma criança começando a engatilhar, a andar. Eu só andava com uma pessoa me segurando, eu não ficava em pé sozinha. E isso aí foi um processo muito grande que Deus foi fazendo. Mas eu creio, irmão, eu creio que foi Jesus que me curou. Porque eu tomava remédio, não passava dor, meus exames não aparecia nada. E quando a irmã falou que era obra de macumbaria, eu acreditei que era. Porque existe pessoas para fazer o mal, para você, para mim, né? Mas se a gente está ligado na rocha, que é Jesus, a gente está ligado em Cristo, né? Se você está ligado em Cristo, esse mal pode até te pegar, mas não vai ficar, não vai permanecer na sua vida. Então, quando eu comecei a voltando ao normal, igual uma criancinha, aquilo ali, cada dia era uma luta, cada dia era uma luta. Eu já começava a ficar sentado com meu filho na cama, e a minha mãe me auxiliando em casa, sabe? Minha mãe só foi embora depois que eu fiquei boa, e a minha sobrinha Paulinha ficou comigo, porque minha mãe ficou com medo de eu ter alguma reação, sabe? Então, minha família inteira ficou assim, naquela expectativa, sabe? E eu firme com Jesus, não, já comecei a ir para a igreja quando eu fui voltando normal, mesmo sentindo aquelas dorzinhas, já comecei a ir, sabe? Agradecer a Deus, porque, quem eu falei, essa mulher aqui, ela já tinha gastado todos os seus bens, todo o seu dinheiro, e nada tinha resolvido. E ela teve aquela ideia, né? Ela viu que Jesus ia passando por ali, né? E ela teve aquela ideia de tocar escondido ali, né? Ela ficou tímida, com vergonha, com medo daquelas pessoas falar mal dela, criticar ela, empurrar ela. Mas ela teve essa fé. Não, se eu tocar nele, eu vou ser
curada. E sempre que alguém prega nessa palavra, eu fico me lembrando, sabe? Eu ali se arrastando, chegando nos pés de Jesus. E quando a irmã falou quem quer aceitar Jesus nessa noite, eu não tive vergonha. Eu aceitei, como é que se fala? Eu aceitei ali, irmão, de coração, porque se eu não tivesse aceitado a Jesus naquele dia, eu tenho certeza que hoje eu estaria paralítica, porque aquele mal ia ficar em mim, porque eu não tinha Deus, eu não tinha aquela fé viva em Jesus. Aquele mal ia ficar em mim. Então, eu peguei a fé dessa passagem dessa mulher, porque eu me identifico muito. O meu não era o sangue, o meu era a paralisia. Então, eu toquei em Jesus com toda a minha força, sabe? Eu não ia olhar se as pessoas iam me criticar, se a minha família ia gostar. Porque você sabe, quando você aceita Jesus, sua vida faz um reboliço muito grande na tua vida. Sabe? Teus amigos, alguns, têm vergonha de andar com você, sabe? Seus familiares, às vezes, têm vergonha de andar com você, sabe? Te critica por causa das suas vestes que você tem. A gente tem que ser a diferença. Não adianta eu aceitar Jesus, se eu tivesse aceitado Jesus e continuado da maneira que eu fui, né? Cheia de pecado, cheia de vaidade, cheia de problemas, cheia de coisas que não agradavam a Deus, porque a gente é pecador, né? A gente só faz coisas que não agrada a Deus, pensa. Então, quando eu fui porque Jesus soube a gente ir como está, mas não permanecer como está. A gente tem que ter a mudança, né? E Jesus me mudou, porque quem me conhecia em 2007 para trás, que eu tenho bastante gente, bastante amiga, então, quando me vê agora, aí fala, nossa, como você mudou, né? Mas eu não sei se eles pensam se eu mudei para melhor ou para pior. Eu mudei para melhor. Eu tenho essa certeza, essa confiança que eu mudei para melhor. Então, é isso. Então, quando eu abracei Jesus, eu deixei tudo para trás. Muitas pessoas condenam você pelos seus pecados, mas se Jesus fala, dos teus pecados eu não lembro mais, quem sou eu para julgar alguém do pecado de alguém? Então, se Jesus esqueceu os meus pecados, para que eu vou lembrar, né? Então, meu testemunho foi esse. Espero que vocês gostem, tá bom? E eu creio que daqui para frente, né? Deus vai me abençoar muito mais. Então, foi esse. Para não ficar muito longo, se vocês quiserem fazer perguntas, siga o meu Instagram, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem fazer pergunta, que eu não soube expressar, porque eu fico muito emocionada, me desculpa, eu fico muito emocionada, porque as bênçãos de Jesus, ela nos emociona mesmo, né? As bênçãos de Jesus é maravilhosa. Dinheiro nenhum paga, irmão. Dinheiro nenhum pagava, né? Dinheiro nenhum fazia com que eu andasse de novo se eu não tivesse corrido para os braços de Jesus, né? Porque foi revelado, Deus falou, né? Que mandaram uma obra de macumba para mim, macumbaria. E era para mim ficar. Porque muitas vezes, irmão, pega esse mal e não é descoberto nunca. Nunca ninguém vai saber, porque não procura as coisas de Deus, não procura as coisas espirituais de Deus, as bênçãos de Deus. Porque Deus ainda fala com esse povo, Deus ainda fala nessa terra. Deus ainda usa seus profetas, Deus ainda seus servos. Então, se você está passando por algum motivo assim, por alguma coisa assim, e não sabe o que é, procura uma igreja evangélica, procura uma igreja que pregue a palavra de Deus, que viva a palavra de Deus, que Deus vai falar com você. Deus vai usar seus servos, a sua serva, e vai te dar a bênção, vai te dar a cura, vai te dar a libertação, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada. E deixa as perguntas aí, se você quiser saber mais alguma coisa, tá bom? E no próximo vídeo eu vou estar respondendo. Fique com Deus, Deus abençoe. Desculpa meu choro, mas eu me emociono muito, porque as coisas de Deus a gente se emociona mesmo. Fique com Deus, Deus abençoe vocês. E eu vou louvar o Senhor com esse hino, porque foi o primeiro hino que eu aprendi a louvar no grupo das irmãs da minha igreja. Então eu vou louvar o Senhor com esse hino para a honra e glória de Jesus. Amém?
que só o Senhor é merecedor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Muitas contas tenho eu com o Senhor. Eu muito devo a Jesus Salvador. Se pagar, não posso seu grande amor. Vou viver cantando em seu louvor. Como pagar-te, Senhor? Como pagar-te, Senhor? Não tenho fortuna e riqueza que tenha valor. Meu coração, todo meu ser, consagro-te, Mestre querido, todo meu viver. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, ó Pai. De minha vida farei teu altar, um templo santo em meu coração. A minha oferta aceitará. Nesse templo será tua habitação. Como pagar-te, Senhor? Como pagar-te, Senhor? Não tenho fortuna e riqueza que tenha valor. Meu coração, todo meu ser, consagro-te, Mestre querido, todo meu viver. Aleluia, Deus. Não tem como pagar as bênçãos do Senhor, dinheiro nenhum paga, só a nossa fé em Jesus, amém?